Olá, pessoal! Bom dia! Tudo bem com vocês? Bom dia! Sejam muito bem-vindos para nossa aula de segunda. Deixa eu colocar aqui o nosso tema de hoje: manejo de comportamentos inadequados. Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos para nossa aula de segunda. Hoje um pouquinho mais tarde, né? Às 10 horas, mas a hora mesmo da nossa aula é às 9, tá? Hoje é porque eu tive que acompanhar um atendimento, então comecei um pouquinho depois. Bom dia, Marina. Bom dia, Cíntia. Tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Vem chegando para nossa aula de segunda. O pessoal tá chegando, já avisei lá no nosso grupo lembrete da nossa aula que hoje vai ser boa, muito boa. Nós vamos falar de um assunto que as famílias me pedem muito, que é manejo de comportamento inadequado. Então vem chegando aqui comigo. Bom dia. Bom dia, Gilmara. Bom dia, Gabriela. Sejam bem-vindas. Vem chegando para nossa aula que hoje o assunto é muito bom. Muito bom, bom, bom. Vem chegando aqui. Hoje, excepcionalmente, nossa aula está sendo às 10, mas vocês já sabem que as nossas aulas são às 9 horas, toda segunda 9 horas. Se você ainda não está no nosso grupo lembrete do WhatsApp, quando acabar aqui a aula, entra lá no perfil do Autonomia, tem o link para o WhatsApp e lá você é avisado. Então o pessoal que está lá, por exemplo, ontem eu já avisei das aulas do mês de agosto inteirinho. Já tem ali o calendário, os temas para vocês se programarem e colocarem o despertador para não perderem nossas aulas, tá bom? Bom dia, Simone, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, gente. Hoje, então, a nossa aula vai ser sobre manejo de comportamento inadequado. Vai pegar fogo, né? Vai bombar, já sei disso. Então eu quero que vocês já deixem aqui as perguntas. Tem um ponto de interrogação aqui, pode deixar perguntas aqui, pode fazer as colocações de vocês, contar o caso do filho de vocês, né? Pra gente poder ir trabalhando aqui algumas sugestões. E aí, primeiro eu vou falar sobre o conteúdo, vou explicar sobre manejo de comportamento inadequado, sobre as funções do comportamento, e aí sim eu vou parando, vou respondendo perguntas e vou trazendo algumas colocações, tá bom? Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Sim? Coloca aqui pra mim se tá todo mundo preparado pra gente poder começar. Vamos lá. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Bárbara Calmeto, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, especialista em educação especial e especialista em análise do comportamento aplicado, que é a intervenção ABA, que todo mundo já ouviu falar. E sou diretora aqui do Autonomia Instituto, que é um espaço de terapias interdisciplinares aqui no Rio de Janeiro, né? Quem é do Rio já deve ter ouvido falar aqui da gente, mas quem não é, aproveita para seguir o nosso perfil e participar, né, dos conteúdos que eu trago aqui tanto no feed, nos stories, aqui nas nossas aulas. E quem ainda não me segue no YouTube, vai lá e segue, inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os vídeos. Tem vídeo lá toda semana e eu espero que daqui a pouco eu consiga inclusive organizar mais vídeos, que essa é a minha meta, trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Então vamos começar a nossa aula sobre manejo de comportamento inadequado. Se você tem alguma questão do seu filho, do seu aluno, do seu paciente para colocar sobre manejo sobre comportamentos inadequados, você pode mandar aqui nos comentários ou no ponto de interrogação. Bom dia, Aline, tudo bem? Bom dia, Maiara, bom dia, Jaqueline. Sejam bem-vindas para nossa aula de hoje. Excepcionalmente hoje a aula está sendo às 10, porque eu tive que acompanhar um atendimento às 9, precisei acompanhar, mas
As nossas aulas são toda segunda-feira, 9 horas, tá? Então, a partir de semana que vem, a gente mantém toda segunda-feira, 9 horas. Então, por que que é importante? Vamos lá. Pega o caderninho aí para vocês anotarem. Quem participa aqui toda segunda já sabe que é hashtag caderninho. Separem um caderninho só para as nossas aulas, para vocês anotarem, porque quando a gente anota, a gente tem uma compreensão e um aprendizado maior. Então não deixem de anotar, tá bom? Eu também faço isso com as aulas que eu assisto e dou essa dica para vocês. Por que que é tão importante a gente estudar e entender sobre manejo de comportamento inadequado? Primeira coisa porque a minha prática aqui, os estudos mostram que o comportamento inadequado é o que mais atrapalha as crianças, os adolescentes, os adultos a aprenderem novas habilidades. Essa é que é a grande questão. Eu percebo isso aqui no meu dia a dia, que a criança poderia dar muito mais naquela sessão, ela poderia aprender muito mais, mas os comportamentos inadequados não deixam. Ou seja, aquela criança chora muito, aquela criança foge muito, aquela criança bate muito, aquela criança só quer brincar de uma coisa e aí quando a gente tenta variar, ela não aceita. E isso faz com que essa criança vá tendo cada vez mais déficits de habilidades comparado às crianças da idade dela, tá? Bom dia, Kelly, tudo bem? Quando a gente fala de qualquer criança, mesmo sem atraso no desenvolvimento, os comportamentos inadequados já prejudicam muito. Tá? Aquela criança que faz birra e consegue, aquela criança que bate nas pessoas, aquela criança que quer comandar, então se alguém está sentado no lugar, ela quer sentar, ela tira tira a pessoa para ela sentar. Então, quanto mais a criança vai adquirindo comportamentos inadequados, menos habilidades ela vai desenvolvendo. Agora, quando a gente fala de crianças com atraso no desenvolvimento, seja autismo, seja síndrome de Down, seja déficit de atenção e hiperatividade, qualquer tipo de atraso no desenvolvimento ou tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, isso é enorme. Ou seja, eu já tenho uma criança que está com déficit nas habilidades e aí ela tem muitos comportamentos inadequados e eu tiro possibilidades preciosas dessa criança desenvolver novas habilidades. Então, a gente precisa, quando chega um paciente aqui, o que eu avalio na avaliação? O que eu avalio na avaliação? Quando chega uma criança para avaliação, qual é o meu olhar principal? Primeiro, as habilidades que aquela criança já tem. Isso é muito importante, que habilidades que aquela criança já tem. Segundo, que habilidades aquela criança deveria ter comparado com a faixa etária, e aí para isso a gente usa protocolos, e ela ainda não tem. Quais são essas habilidades? Ok? Terceiro, quais são as barreiras comportamentais que essa criança está apresentando? O que são barreiras comportamentais? São justamente alguns comportamentos inadequados de bater, joga brinquedo no chão, chora muito, e também barreiras comportamentais são alguns comportamentos, algumas habilidades que essa criança deveria ter que vai ajudar. Por exemplo, a comunicação. Uma criança que tem uma comunicação não tão funcional, não muito funcional, ou tem um mando, ou seja, ela solicita pouco as coisas, ela está acostumada simplesmente a pegar, e aí qualquer demanda que é dada para ela, ela chora, ela não quer fazer. É uma barreira comportamental. Por quê? Porque, por exemplo, se aquela criança quer uma caneta, vou dar um exemplo, e aí eu dou uma demanda para ela de solicitar. Ela pode solicitar, dependendo do nível de desenvolvimento dela, apontando, ela pode solicitar
falando dá, ela pode solicitar falando caneta, ela pode solicitar falando caneta azul, depende do nível de desenvolvimento dela. Mas se eu não dou oportunidade para essa criança sempre solicitar e ela simplesmente vai lá e tem acesso ao que ela quer, eu estou diminuindo a possibilidade dela aprender mando, que é uma solicitação, que é uma habilidade muito importante da comunicação. Tá? Então, eu recebo muitas crianças com essa barreira comportamental de baixa de mando, ou seja, ela simplesmente pega o que ela quer brincar, ela pega isso, ela quer água, ela pega isso, ela quer biscoito, ela vai lá e pega, ela faz isso, mas na hora que ela precisa solicitar, ela não consegue fazer. Por quê? Porque no dia a dia, essa demanda não é dada para ela, ok? Então, os comportamentos inadequados prejudicam muito a aprendizagem de novas habilidades, ok? E é muito importante a gente entender que o comportamento, ele é aprendido. Comportamento, ele é aprendido. Então, se eu entendo que o comportamento, ele é aprendido, isso é ótimo pra gente. Mostra que a gente pode ensinar o nosso filho essas habilidades que ele ainda não tem. Então, parem de achar que a criança, ela é daquele jeito mesmo, porque ela tem autismo, então não vamos exigir mais dela. Ao contrário, não tenham pena dos filhos de vocês. Trabalhem com amor, trabalhem com motivação na estimulação, tá? Não percam essa oportunidade. Outra coisa que é importante vocês anotarem, anotem aí no caderninho. Um comportamento inadequado nunca é do nada. Nunca é do nada. Então, por exemplo, a criança estava brincando muito bem e aí do nada ela começou a chorar e começou a ter um comportamento de se jogar no chão, de jogar o brinquedo. Não, nunca é do nada. Sempre tem uma função aquele comportamento inadequado. E esse é o papel do analista do comportamento. É entender qual a função desse comportamento e agir em cima dessa função, tá? A gente vai chegar lá e eu já vou falar das funções de comportamentos inadequados. O que eu quero que vocês entendam é que nunca é do nada. Eu vou pedir agora aqui um exemplo. Me conta aqui um comportamento inadequado que o seu filho tem muito. Me conta aqui um comportamento inadequado que seu filho tem muito. Me narra o comportamento. Qual é o comportamento que o seu filho tem inadequado que você gostaria de entender a função e melhorar esse comportamento inadequado? Coloca aqui para a gente poder compartilhar um pouquinho sobre isso. Então, o comportamento inadequado, ele não acontece do nada. Ele tem uma função, ok? Já entenderam isso? Parem de falar, do nada aconteceu isso. Não existe o do nada. Tem uma função. Como que a gente chega para entender qual a função do comportamento? A gente tem que avaliar os antecedentes, ou seja, o que aconteceu logo antes desse comportamento e as consequências, né? As situações de consequência, ou seja, o que aconteceu logo depois desse comportamento, tá? Então, a gente tem que descrever o comportamento. Então, vou dar um exemplo. Meu filho fez birra. O que é birra? Birra é uma coisa para mim e pode ser outra coisa para você, né? Birra não é descrição de comportamento. Descrição de comportamento é assim: a criança se jogou no chão, jogou todos os brinquedos que estavam em cima da mesa no chão e começou a chorar e começou a se bater. E aí eu quero saber quanto tempo durou esse comportamento, mais ou menos, e quem estava presente, né? Depois a gente vai analisar os antecedentes. Mas assim, eu preciso narrar o comportamento. Fez birra não é comportamento,
tá? Eu quero entender o que é essa birra. É se bater? É bater no outro? É jogar as coisas no chão? É chorar? É chorar se jogando no chão? É chorar sentado? Então eu quero a descrição disso. Então a Gabriela tá falando aqui, ó, comer doces compulsivamente. Gabriela, isso é muito comum. Por quê? Porque o doce, né, o açúcar, ele dá uma adrenalizada na gente. E a criança, ela busca muito. Então, crianças que comem muito doce ou que comem muito carboidrato, que depois acaba se tornando, né, um pouco de açúcar também no nosso organismo, ela acaba ficando mais agitada e aquilo se torna uma recompensa. Sabe aquela recompensa que às vezes a gente faz? Assim, eu tive um dia tão difícil, eu mereço comer um doce. Hoje eu tô merecendo uma torta. Então, a gente vai se compensando por comportamentos por situações que aconteceram. A gente se compensa. E a criança inconsciente, ela também vai buscando isso através do açúcar e através dos carboidratos. Então, o meu conselho para vocês de criança que come muito doce é: diminua a quantidade de doces que seu filho está comendo, diminua a quantidade de fritura, a quantidade de pão, bolo, macarrão, que são carboidratos. Por quê? Porque isso também deixa a criança mais agitada e essa agitação, ela potencializa comportamentos inadequados, tá bom? Deixa eu ver aqui que teve mais gente que colocou. A Aline que colocou: tem um paciente que apresenta muita recusa. Então, Aline, você tem que avaliar os antecedentes e os consequentes dessa recusa. Então, primeiro, ele apresenta... Como que é essa recusa? Primeiro, eu preciso que você descreva assim, realmente faça mesmo escrito. Como que é esse comportamento de recusa? Pegue uma folhinha e faça o registro. A gente normalmente faz uma tabela com 4 colunas. Primeira coluna é o A de antecedente. Então, o que é o antecedente? O que estava acontecendo logo antes daquele comportamento. Quem estava, que dia era, qual horário, quem estava presente na sala, que sala que foi, quais os materiais que estavam expostos. Então você vai fazer um antecedente daquele comportamento, tá? Depois, na próxima coluna é o C, de comportamento. Tem algumas colunas, tem algumas pessoas que colocam a tabela ABC, que é o B de behavior, que é comportamento, mas independe. A próxima é comportamento. Você vai descrever o que é essa recusa. Como que ele recusa? Ele joga os brinquedos no chão, ele sai, ele levanta, ele sai, ele bate em alguém. E aí, lá no antecedente, você vai ter descrito quais eram as atividades que ele estava fazendo. Tá? Qual o horário? Então tudo isso é importante. Quem eram as pessoas presentes? No comportamento, qual o comportamento real que ele estava fazendo? Porque apresenta recusa, a gente pode apresentar de várias maneiras, ok? E aí você vai avaliar também a próxima coluna, que é consequência. A consequência disso. Quando ele se recusou, quando ele agiu daquela maneira, o que você fez? Quem estava com ele, o que foi feito? E aí você vai descrever também o que foi feito dessa recusa, tá? E aí você vai usar, depois avaliar. A minha dica para você é fazer isso por um tempo. Então esse paciente vai, por exemplo, todos os dias ser atendido por você. Então faça esse registro durante uma semana. E depois você vai avaliar, que é a última coluna, qual a função desse comportamento. Por que ele está se recusando, né? Então você vai avaliar. Normalmente a criança que ela recusa uma atividade, a função desse comportamento inadequado é fuga e esquiva, né? Mas a gente tem que avaliar por quê. É sempre com a mesma atividade? É sempre quando você faz atividade na mesinha ou é no tapete também? No chão também? São atividades mais cognitivas, mais estruturadas? São atividades mais livres? Então você vai avaliar. Agora, uma dica que eu te dou, Aline, que funciona muito aqui com a gente, quando o paciente foge muito de atividade mais estruturada, é dica visual, é fazer uma rotina. Eu até postei no feed, nos stories na semana passada, eu acho que foi semana passada,
sobre economia de fichas, e sobre rotina. Então, quando a criança visualiza que ela vai fazer isso, vai fazer aquilo, e daqui a pouco ela vai ter aquele reforçador que ela quer, ela consegue se acalmar e finalizar. Outra coisa que a gente faz muito quando a criança recusa muito é fazer atividade rápida, atividade de início, meio e fim rápido. Por quê? Porque quanto menos a criança percebeu, ela já terminou e ela conseguiu ganhar uma fichinha da economia de fichas. E isso vai reforçando cada vez mais o acesso dela ao reforçador, tá? Então são algumas dicas aí que podem ajudar você. A Simone colocou: meu filho é um amor, obediente, não faz birra e atende tudo o que a gente pede, mas tem momentos que ele bate e só na cara, e muitas vezes está feliz e bate. Então, Simone, você tem que fazer de novo essa análise funcional, igual eu tô falando. Faz a planilha com a primeira... Eu não tenho uma folha aqui agora, senão dava até para mostrar para vocês. Mas deu para entender? A primeira coluna é o antecedente, o que estava acontecendo antes. A segunda, você vai narrar, realmente descrever o comportamento. A terceira, a consequência. E a quarta, você vai avaliar a função desse comportamento. Eu já vou falar aqui as 4 principais funções de comportamentos inadequados. E quando a gente identifica a função, a gente consegue criar um esquema de reforço diferencial para poder manejar esse comportamento inadequado, tá? Então você tem que entender a função para você conseguir agir perante isso, tá? Então vamos lá. O reforço principal é uma das principais estratégias para a gente manejar comportamento inadequado. E normalmente a gente tem vários reforços diferenciais para isso, mas um que eu gosto muito de usar é o reforço diferencial de comportamento alternativo. O que significa isso? Significa que a gente vai determinar qual é o comportamento inadequado que a gente vai extinguir. E esse a gente não vai reforçar mais, a gente vai entender a função dele e não vai dar o reforço, porque se o comportamento está sendo mantido, é porque de alguma maneira está sendo reforçado, ok? Se está mantendo o comportamento está sendo reforçado, porque ele está aumentando a frequência dele, a probabilidade dele acontecer no futuro. A gente já falou sobre reforço aqui. Quem perdeu essa aula, vai lá no YouTube que está lá, sobre reforço. Então, o reforço diferencial de comportamento alternativo, a gente identifica o comportamento inadequado, a gente não dá o reforço que está mantendo esse comportamento, mas ao mesmo tempo a gente entende a função desse comportamento e ensina um comportamento alternativo. Tá? Eu já vou dar exemplo como é que funciona isso. E aí eu vou falar para vocês as 4 principais funções do comportamento inadequado. As 4 principais funções. Espera aí, Kelly, que eu já te respondo, tá bom? Então vamos lá. Primeira função. Função sensorial. O que é a função sensorial? São movimentos, são comportamentos que trazem uma adequação, um equilíbrio sensorial para aquela criança. E por isso que ela busca. Então, muitas vezes, se bater, alguns flaps, algumas estereotipias podem, buscam essa questão sensorial. Mas quando a gente fala de comportamento inadequado, porque nem toda estereotipia é comportamento inadequado, né? Quando a gente fala de comportamento inadequado, que tem a função sensorial, são crianças, por exemplo, que se batem, crianças, por exemplo, que mas se batem com a função sensorial, não é com a função de querer a atenção da família. Tem diferença, tá? Então são estímulos que trazem uma questão sensorial, uma estimulação sensorial para essa criança. Para a gente saber se esse estímulo ele é sensorial e ele não está tendo outra função, normalmente a gente observa que esse comportamento ele acontece também quando a criança está sozinha, tá? Por quê? Porque se a criança só se bate
quando ela está na presença de outra pessoa, provavelmente esse comportamento inadequado pode ter começado como sensorial, com essa função, mas ele já se tornou como uma função de atenção. Por quê? Porque toda vez que a criança se bate, o que a mãe faz? Para de se bater, não faz isso. E aí reforça a atenção. Então, às vezes um comportamento inadequado, ele começa como sensorial, com a função sensorial, e ele adquire outra função. Por quê? Porque foi reforçado por essa outra função, tá? Então vamos supor que a criança está fazendo uma tarefa, e aí ela começa a se bater. E aí não, tudo bem, não precisa mais fazer então não, vai fazer outra coisa. E aí ela consegue fugir dessa tarefa, porque ela se bateu. Então pode ser que esse comportamento tenha começado como sensorial, mas se ela entende que toda vez que ela tem o comportamento, ela foge daquela tarefa, qual função que esse comportamento adquiriu? A função de fuga e esquiva de demanda. Tá? Então toda vez, por exemplo, a criança quer uma bola, aí eu dou pra ela e peço pra ela, você quer a bola? Aponta, ou se ela já fala, eu falo, pede bola, e aí eu dou a dica pra ela pedir bola, mas aí essa criança começa a chorar, e aí eu dou a bola pra ela, significa que aquele comportamento inadequado, ele já tá tendo acesso a outras coisas, por quê? Porque eu reforcei. Eu estou reforçando. Então, o comportamento inadequado ele pode começar com uma função e passar para outra, tá? A função sensorial, quando a gente tem um comportamento inadequado de função sensorial, ele tem que ser muito observado se realmente é só essa função, porque às vezes tem outras funções. Quando é só sensorial, normalmente essa criança ela também faz esse comportamento quando ela tá sozinha, quando não tem ninguém por perto, e aí ela busca como esse reforço sensorial, tá bom? A outra função, segunda função do comportamento inadequado, não tem ordem, tá? Eu que coloquei aqui, esquiva e fuga. Ou seja, aquela criança que não está acostumada a ter demanda, ou ela não quer ter demanda nenhuma, ela não quer fazer atividade, ela não quer falar, ela não quer brincar com você, ela não quer fazer troca de turno, ela não quer seguir ali as atividades que estamos fazendo, ter estimulação nenhuma, ela foge e ela se esquiva através de comportamento inadequado. Então ela chora, ela se joga no chão, ela pega a atividade e joga longe, ela atrapalha os brinquedos, ela pega o brinquedo e vira de costas para você. E aí ela tenta fugir da demanda, tá? Esse é um caso que eu tenho muito aqui na autonomia quando a criança chega. Por quê? Porque normalmente as crianças em casa que estão iniciando terapias, elas são crianças que não têm demanda. Ou seja, ela quer uma coisa, a família fica tentando. Você quer isso? Você quer aquilo? Você quer aquilo? Então ela tem acesso muito fácil a tudo sem demanda nenhuma. Aí quando você vai fazer um jogo com essa criança ou uma atividade, quando é uma atividade que ela gosta, ela senta e faz com você. E quando é uma atividade que ela não gosta, o que ela faz? Ela chora, ela joga no chão, ela bate em você, ela se bate. E aí o que a mãe faz normalmente? Não, tudo bem, não precisa então fazer, você não quer, não precisa. E deixa pra lá. E aí essa criança ela vai aprendendo, né, que quando ela se comportar daquela maneira, ela vai fugir da demanda. Então o comportamento dela de chorar para fugir da demanda é reforçado. O comportamento dela, não é a criança que é reforçada. O comportamento dessa criança vai sendo reforçado, tá? Então a gente tem que prestar muita atenção quando a criança está fugindo da demanda e aprender a dar demandas para os nossos filhos. Demanda de solicitar, então apontar, pedir, tirar as coisas do acesso fácil dessa criança. Então tira brinquedo de acesso fácil, coloca para cima, para que essa criança tenha que apontar ou tenha que verbalizar, falar o que ela quer. E comecem a dar demandas, façam atividades de estimulação. Ah, mas meu filho não gosta de atividades cognitivas. Ele não gosta muitas vezes porque é difícil para ele, porque é demanda e por isso que ele não gosta. Mas quando a gente fala de uma criança com atraso no desenvolvimento, ela precisa aprender.
Ela precisa, é uma necessidade, porque ela só vai passar para um outro patamar de habilidades se ela passar por aquela atividade básica. Tá? Então, por exemplo, se eu estou treinando com uma criança atividades de pareamento, tá? O que é pareamento? É colocar no igual, achar o igual, tá? Pareamento de idênticos, achar o igual. E aí eu coloco lá o gato e o cachorro. E aí entrego um outro igual para ela e falo, coloca no igual. Essa criança, ela não quer, ela joga tudo no chão. E ela consegue fugir da minha atividade, eu acabei de reforçar o comportamento dela de jogar tudo no chão para fugir, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso que ela cumpra e aí eu dou ajuda para ela. Então eu faço isso, coloco o gato, coloco o cachorro e entrego o outro para ela e falo, coloca no igual. Eu pego a mãozinha dela e já coloco no igual. Aí, muito bem, você achou. E reforço o comportamento dela. Então eu não dou tempo nem dessa criança pensar. Eu vou lá e faço e vou reforçando, faço e vou reforçando, entendeu? Às vezes tem criança que foge muito porque não quer fazer atividades, por exemplo, na mesinha, tá? A mesinha é importante, ok? Ponto. O trabalho de mesinha é importante. Por quê? Porque ele traz uma concentração maior para a criança, ela tem uma questão de tônus corporal que ajuda na concentração, é uma preparação para a escola e tudo. Mas eu não preciso ficar o tempo inteiro fazendo, e nem devo o tempo inteiro fazer trabalho de mesinha. E tem crianças que são muito pequenas ou que estão chegando para terapia, né, no comecinho das intervenções, que eu nem vou para mesinha, eu trabalho só no chão, no tapete e vou fazendo ali as atividades. Eu posso fazer esse mesmo pareamento com ela, por exemplo, no chão, no tapete. Então, o importante é você dar demandas para essa criança. Então você está brincando com algo que ela gosta muito e você começa a dar demandinhas para ela. Pega isso, pega aquilo. Que cor é essa? O que você quer? E aí faz ela solicitar o que ela quer. São demandas que a gente vai dando para essa criança durante a brincadeira e isso vai ajudando no desenvolvimento de habilidades. Então, a função do comportamento inadequado de fuga e esquiva é que ela tenta fugir da demanda. Como que eu faço o manejo disso? Eu aprendo, vou ensinando para essa criança que ela vai... pequenas demandas bem pequenininhas que às vezes ela nem percebe que a demanda me dá isso, entrega isso, aponta, o que você quer? Você quer esse ou esse? Aponta qual você quer. E aí eu peço, ou uma criança que fala, eu falo, você quer o pato azul ou o pato amarelo? Qual você quer? Azul. Ah, tá bom, aqui ó, tá o azul. E aí você vai dando pequenas demandas para essa criança e ela vai se acostumando. E você reforça as demandas que ela for respondendo. Quando ele fala azul, ah, muito bem, tá aqui ó, azul, você pediu, tá aqui. E aí você vai lá e reforça. E ela vai entendendo que sim, ela pode fazer demandas. E outra coisa é dar ajuda rápida, imediata. Dá ajuda imediata para essa criança. Por quê? Porque ela não vai ter tempo nem de pensar na demanda, ela já fez, já executou, você já reforçou ela. Ah, era isso que ela queria? Ah, tá bom, então isso eu sei fazer. Ou isso eu vou aprendendo a fazer. E a criança vai se acostumando a ter demandas. Porque a vida, gente, é feita de demandas, tá? E quando a gente trabalha com crianças com atraso no desenvolvimento, a gente precisa dar demandas para o desenvolvimento das habilidades que ainda não estão adquiridas, não estão aprendidas, ok? Outro comportamento inadequado é acesso a tangível, acesso a algo ou alguma coisa. Então, é aquela famosa cena da criança que está no shopping porque ela passou em frente à loja de brinquedos e aí ela chora, faz aquele escândalo porque ela quer o brinquedo, né? Ontem mesmo eu vi essa cena, eu fui da ReHap, porque amanhã é aniversário do meu filho, do meu Pimpolinho, e a gente foi escolher o presente de aniversário dele. Ele foi escolher. Pera aí. Oi, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Saiu o meu
colocar aqui. Estão me ouvindo? Deixa eu colocar o outro fone. Acabou a bateria do meu outro fone, entrou outra coisa. Desculpa. Vamos lá. Então, ontem mesmo aconteceu isso, como eu estava contando. Eu estava no shopping, fui na ReHap, né? Escolhi o presente do meu filho, que amanhã é aniversário dele. E aí, fato que você entra na loja de brinquedo, você vê um monte de criança chorando porque quer tudo, né? O comportamento da criança chorar porque quer o brinquedo é a maneira dela se comunicar que ela quer brinquedo, não é? A gente também, quando quer algo que... A gente gostaria de fazer isso, né? De entrar numa loja e falar, eu quero aquela bolsa, eu quero a bolsa. E aí a gente conseguir a bolsa, né? A gente também gostaria disso. Mas essa não é a realidade da vida, tá? Então, a criança tá lá. Se não é para ela ganhar um brinquedo, não é o dia dela ganhar brinquedo, e ela começa a chorar porque ela quer o brinquedo, você vai lá e dá o brinquedo para ela porque ela começou a fazer aquele escândalo e você tá morrendo de vergonha, tá se sentindo culpada, o que aconteceu? O comportamento do seu filho de chorar, de fazer birra para ter acesso àquele item, ao brinquedo, foi reforçado, né? O que você está querendo dizer com ele? Para ele, filho, toda vez que você quiser algo que eu disser não, você pode chorar que eu te dou, tá? Isso indiretamente você disse para ele. É isso que você está dizendo para ele, ok? Então, a gente tem que aprender a manejar esse acesso a tangível. A criança chora porque é a maneira dela se comunicar, principalmente se for uma criança que não sabe falar, que não sabe verbalizar totalmente. Então ela vai chorar sim. E aí você vai manejar e você vai redirecionar essa criança. Você vai falar para ela, hoje nós não vamos comprar brinquedos, mas no dia do seu aniversário a gente volta. Ela vai entender? Não, não vai entender. Ela vai continuar chorando. Ela vai piorar esse choro. Porque a gente também já sabe que antes de um comportamento ser extinto, ele tem um pico para acontecer. Então, se a criança chora, ela vai chorar mais alto. Se ela grita mais alto. Ela vai começar a se bater, ela vai começar a bater em você, ela vai começar a se arrastar no chão. Então, o comportamento, antes dele ser extinto, ele aumenta de intensidade, ele aumenta de frequência e ele aumenta de topografia. Ou seja, a criança começa a fazer outros comportamentos porque ela entende, isso não resolveu, então eu vou tentar outra coisa. Então, se ela chora, e aí você não deu o brinquedo para ela, mas ela começa a se bater, você foi lá e dá o brinquedo para ela, você acabou de reforçar o comportamento dela se bater quando ela quiser, tá? Então, tomem cuidado com o reforço quando a gente tá trabalhando com tangíveis, porque é muito forte, a criança aprende muito rápido como que ela tem acesso às coisas, tá? E o outro comportamento, então, a gente falou a função do comportamento, sensorial, esquiva, né, fuga de demanda e esquiva, tangível, acesso a tangível, alguma coisa ou algo, e atenção, vai ser o quarto, atenção. Muitas vezes a família não entende que brigar com a criança também é dar atenção. Então eu vou dar um exemplo. Você está na tua casa trabalhando no computador, esse home office aí, né, que não acaba nunca. Você está trabalhando no computador, Aline, já te respondo, só um instantinho. Você está trabalhando no teu computador e aí essa criança vem e fala, te chama para brincar, te puxa para brincar. Aí você fala assim, espera que agora a mamãe está trabalhando. E aí ela vem e fica aqui do teu lado, te puxa para brincar. Você fala, espera que a mamãe tá trabalhando. E aí você não tá, né, não sai para brincar com ela. Ela quer brincar com você. Você continua ali. Aí o que ela começa a fazer? Ela pega e começa a bater a porta da sala. Pá, 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 pá. O que você faz na mesma hora? Você para o teu trabalho, vai lá brigar com ela. Para com isso! Você não tá vendo que eu tô trabalhando? O que você quer? Quer brincar? Daqui a pouco eu vou brincar com você. E não sei o que. Começa. Só que o que ela queria era sua atenção.
Quando você vai lá brigar com ela pelo comportamento inadequado dela, o que você acabou de dar para ela? Atenção. Você acabou de dar para ela atenção. Então, indiretamente, você está ensinando assim para ela: filho, quando você quiser a atenção da mamãe, é só bater a porta. Bate bastante a porta, tá? Que eu vou te dar atenção. Então, é isso que você está ensinando para ela, entendeu? Para o seu filho. Então, prestem atenção, porque a função do comportamento inadequado de atenção, ela é muito forte, ela é muito poderosa. As crianças fazem muito comportamento inadequado por pedir atenção, por querer a atenção dos pais. E aí, como que você maneja isso? Você não vai dar atenção para esse comportamento inadequado, para ele, enquanto ele está fazendo esse comportamento inadequado, por exemplo, está batendo na porta, pá, 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 pá. Você não vai dar atenção, você pode até lá e bloquear, tá? Pode até lá e bloquear, não deixar ele bater, mas você não vai dar atenção, não vai falar, não vai fazer contato visual. E aí você vai sentar aqui, vai sentar de novo, e aí a hora que você sentar, ele não vai, no momento que ele não estiver batendo a porta, você fala assim: filho, você quer sentar aqui do meu lado para fazer uma atividade com a mamãe? A mamãe tá trabalhando, daqui a pouco eu vou parar para brincar com você. Mas, senta aqui do meu lado para você desenhar aqui, enquanto a mamãe, você quer trabalhar junto comigo? Vem trabalhar junto comigo. E aí ele vem e vai sentar aqui. Ou seja, ele recebeu atenção e você reforçou a maneira adequada de ter atenção, tá? Atenção é um reforço secundário também? Cíntia, muitas vezes sim. Muitas vezes também é um reforço secundário. Por quê? Porque, por exemplo, quando a criança ela tá, às vezes, fugindo da demanda e a gente dá muita atenção para ela naquela fuga, ela entende que também é uma maneira de ter atenção. Tá? Ela queria um objeto, não teve, mas ganhou atenção. Isso, pode ser. O que eu indico, e aí deixa eu voltar aqui na pergunta da Aline, que eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. A criança está fazendo aquele escândalo no shopping porque ela quer o brinquedo. Você não vai dar o brinquedo, primeiro porque ela está chorando para ter esse brinquedo. Tá? E segundo, porque você já entendeu que você não tem que dar brinquedo o tempo inteiro para essa criança, porque não é assim que a gente vai mostrando o valor das coisas, né? A gente precisa estipular regras com a criança. E aí o que você faz? Primeiro, você vai explicar para ela: hoje não tem brinquedo. Nós podemos comprar brinquedo no dia do teu aniversário. Pronto, ela não vai entender, mas você explicou. Né? Ela não vai entender, não, ela não vai aceitar. Ela entende, mas ela não vai aceitar. E ela vai continuar chorando e vai piorar, tá? Então, primeira coisa que eu sempre indico para a família: tirar essa criança do público. Por quê? Porque se você tá num shopping, aí chega fulano e fala assim: ai, tadinho, não faz isso não. Ai, por que você tá chorando? Ai, mãe, dá logo esse brinquedo pra ele, né? Quando é uma coisa pequena, então, gente, uma bala. Eu já passei por isso, da pessoa dar a bala e falar assim: toma a bala pra ele parar de chorar. E aí eu falei: não é a questão de dar a bala. A questão é o acesso que ele tá aprendendo a ter a bala. Não é o momento da bala. Primeiro ele vai almoçar, depois vai ter a bala. Ele tem que entender isso. Tá? Então, primeira orientação que eu dou é: tenta sair desse público, tirar a criança do público, né? Tirar a criança da plateia, que eu chamo. Depois, redireciona a criança. Você fala com ela: fulano, você já viu que ali tem isso, isso e isso? Porque assim, gente, redirecionar a atenção da criança muitas vezes é o tom que a gente fala com ela, tá? Então, se a gente mostra uma outra coisa que é muito bacana e interessante, ela sai daquele looping do choro e ela vai para outro, ok? Muitas vezes a criança tá num looping já tão grande do choro que ela não vai parar. E aí você vai ter que acolher a criança
esperar ela chorar. Não é deixar ela chorar, não, gente. É acolher. Mas acolher com firmeza e acolher sem reforçar o comportamento inadequado. Então você não vai ficar falando: ai, meu filho, outro dia você vai receber esse brinquedo. Não precisa chorar. Desculpa, hoje a mamãe não pode. Não, gente. Você está reforçando, né? Então você acolhe a criança, você pode até pegá-la no colo, não tem problema nenhum, mas sem reforçar essa atenção secundária, né, do acesso a um tangível. Então você não vai ficar dando atenção. Você pode pegar ela no colo e falar: vamos dar uma volta no shopping? Vamos ver se tem alguma outra coisa? Ai, olha, você viu isso? E aí você distrai a criança e redireciona, tá? Então é uma opção. Você vai ter que testar o que funciona ou não com o seu filho, ok? Agora, é muito comum a gente já conhecer quais são os gatilhos de comportamentos inadequados dos nossos filhos, né? Ninguém conhece melhor o filho do que a mãe. Os pais também, tá? Ok, mas a mãe é uma coisa. A gente olha, a gente entende, né? A gente vê. Então, se você já sabe o gatilho do comportamento inadequado que o seu filho pode ter, você tem maneiras de controlar essa variável. Então, ou você já antecipa para ele, isso é algo que eu faço com os meus filhos até hoje. Ontem a gente foi, por exemplo, no shopping. Escolhi o presente de aniversário do meu filho, que amanhã é aniversário dele. E o nosso combinado era: a gente vai escolher o presente, mas você não vai abrir, você só vai abrir no dia do teu aniversário, porque lá em casa a gente faz isso. A gente guarda e no dia do aniversário a gente oferece, a gente presenteia e aí ele vai abrir. Então, quando chegou, eu já tinha falado com ele em casa, na porta da loja eu falei com ele: Lucas, você vai escolher o seu presente. Eu já tinha falado com ele a questão de valor, ele não entende, mas eu já tinha falado, é o presente até esse valor. E aí todo presente ele perguntava: pode esse? Pode aquele? Ou seja, eu vou falar que sim ou que não, dependendo do valor. E eu falei com ele: você entendeu que você não vai abrir esse presente hoje? Você só vai abrir no dia do seu aniversário? Sim, entendi. Ok. E aí, gente, mesmo eu fazendo isso tudo, quando saiu da loja, qual foi a primeira coisa que ele me perguntou? Mamãe, eu posso abrir o meu presente? E aí eu falei com ele: não, você já sabe que não. Você vai abrir na terça-feira, que é seu aniversário. E a gente vai te dar. Não foi esse o nosso combinado? Aí ele ficou meio assim, mas já tinha sido combinado, tá? E aí, mas foi assim, gente, do nada que ele aprendeu isso? Não. Eu faço esse trabalho desde pequenininho, né? E isso, uma criança típica, uma criança sem atraso no desenvolvimento. Quando a gente trabalha com uma criança com atraso no desenvolvimento, isso é mais complicado. Isso é mais difícil dela entender. Isso é mais difícil das crianças se autorregularem. Então, uma orientação que eu dou para as famílias sobre manejo de comportamento inadequado é: trabalhe nos gatilhos, trabalhe nos precursores, trabalhe naquelas coisas que você sabe assim, isso pode desencadear um comportamento inadequado. Então, você trabalha na previsibilidade. Já ensina para ele: olha, vai acontecer isso, isso e isso, e eu quero que você se comporte dessa maneira. Então, e não é se comportar bem. O que é se comportar bem? Olha, filho, nós vamos lá no shopping, na loja de brinquedos, e eu quero que você se comporte bem. O que é se comportar bem, gente? Essa criança não sabe. Então você vai explicar, vai descrever para ela. Ou você vai manejar algumas coisas. Se você sabe que toda vez que passa em frente à loja de brinquedo, ele chora, e ali na frente tem uma loja de brinquedo, a gente dá a volta e não passa na frente da loja de brinquedo. Até ele ter passado dessa fase e começar a melhorar o comportamento. Isso é manejo de variável, tá? Então, é uma opção quando a gente fala de comportamentos inapropriados, ok? Vocês têm mais alguma pergunta sobre manejo de comportamento inadequado? Porque se deixar, eu fico aqui 10 horas falando disso, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de falar. Vocês já entenderam aqui também que eu gosto de falar. Então, manejo de comportamento inadequado é muito pano pra manga aí. Eu, inclusive, tô pensando em setembro fazer uma masterclass, igual eu fiz aquela sobre autismo, fazer uma masterclass
privada, exclusiva no Zoom, para quem quiser, vai ser gratuito, sobre manejo de comportamento inadequado, porque é muito importante a família entender e começar a fazer os manejos adequados, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam, que vocês guardem aqui? Precisa manejar comportamento inadequado, porque atrapalha muito a aprendizagem de habilidades das crianças, tá? Se você tem um filho com atraso no desenvolvimento, autismo, síndrome de Down, TDAH, algum transtorno do neurodesenvolvimento que seja, ele precisa aprender habilidades que ele ainda não tem. Então, se ele precisa aprender e você deixa ele ter muitos comportamentos inadequados, ele está perdendo essa possibilidade de aprender novas habilidades. Então, o principal que ajuda a manejo de comportamento inadequado é a comunicação. Foquem na comunicação. Foquem naquela criança falar o que ela quer. Foquem naquela criança apontar. Foquem na rotina visual. Façam rotina visual. Voltem lá no meu post do feed lá sobre economia de fichas e rotina. Eu vou fazer um só sobre rotina. Mas foquem na rotina. Mostre para o seu filho o que você vai fazer primeiro, depois isso. Primeiro isso, depois aquilo. Então, isso é muito importante, muito importante. Nessa Masterclass eu vou mostrar esses materiais, inclusive para vocês, e vou disponibilizar, tá bom? Ai, Kelly, verdade. Desculpa, ainda bem que você me lembrou, meu amor. Deixa eu voltar aqui na tua pergunta, peraí. Aqui, meu neto tem muita recusa alimentar. Tudo que oferece para ele, ele chora, grita e não aceita novos alimentos. Nem se permite provar algo novo. A recusa alimentar, a seletividade alimentar é algo muito comum quando a gente fala em crianças do transtorno do espectro autista, né? A gente já sabe disso. O que a gente tem que avaliar, Kelly, quais são os comportamentos que os alimentos que ele já come. Eu te sugiro procurar com a terapeuta dele, fazer uma lista disso, tentar entender qual é o padrão alimentar que ele está se propondo e começar a fazer estimulação para ele começar a ampliar dentro desse padrão e depois ampliar para outros, tá? Normalmente o trabalho de seletividade alimentar, pelo menos aqui com a gente, é um trabalho conjunto, um trabalho interdisciplinar, que tem a TO, a terapeuta ocupacional, com a parte de seletividade de sentidos mesmo, sensorial, a estimulação sensorial, para saber se tem questões sensoriais, tá? E é muito comum. Com a psicóloga, porque tem a questão comportamental, a questão dos hábitos alimentares, os hábitos de alimento, de comida. Então, isso é muito comum, tá? E com a fono, muitas vezes também. Por quê? Porque a criança... Eu tô chorando que não quer ir embora. A criança Até perdi que eu... Ah, tá. A criança, às vezes, tem uma questão de deglutição, tá? Do paladar. E aí a fono junto também pode fazer. Agora, se ele chora, grita e também não tem nada, ele não pode comer e ele só come o que ele quer. Por exemplo, eu tenho crianças aqui, vou te dar um exemplo prático pra gente encerrar por causa do meu horário. Meu filho o meu filho tem seletividade alimentar e ele não almoça. Ele só mamadeira. E aí, quando eu vou investigar, o que acontece? A família oferece o almoço, a criança chora, recusa, às vezes joga até o prato no chão, não quer. E aí, logo em seguida, o que ela ganha? Ela ganha mamadeira, né? Porque assim, né, não pode ficar sem comer, vai passar mal e tudo, e aí a família dá mamadeira. O que isso acontece? O comportamento dele de recusar a comida, ele é reforçado porque ele já sabe que ele vai ter a mamadeira, né? É só vocês pensarem, colocar vocês nessa situação. Se uma pessoa falasse assim, olha, você não precisa almoçar, você pode ir direto para a sobremesa. Você não ia recusar a comida para ficar na sobremesa? Quem é, por exemplo, louca por doce como eu, iria.
tá? Então, a gente tem que estabelecer padrões e rotina dessa alimentação. A criança sentada, expondo essa criança aos poucos a esses alimentos. Não é forçar, não é enfiar na boca, é expor. Tanto que no próprio tratamento de seletividade alimentar, a gente tem etapas desse tratamento. Então, é importante, Kelly, você conversar com as terapeutas dele, do seu neto, para poder direcionar um plano de ação e uma estimulação específica para a seletividade alimentar, tá bom? Tati, que pena que só entrei agora. Oi, minha amiga. Mas o tema é de suma importância, principalmente para as famílias. Isso mesmo, Tati, é muito importante. Todas as segundas-feiras, 9 horas, nós temos aulas aqui no Instagram, tá? Venham para aula ao vivo, lá no nosso canal do YouTube também se inscrevam, tem muito conteúdo lá, ativa o sininho, curte os nossos vídeos, comentem, para eu poder ficar assim, ó, o meu comportamento de fazer aulas ficar reforçado e eu vir mais ainda da aula para vocês, tá bom? Deixa eu correr que tá na minha hora. Beijo, boa semana, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Coloca aqui pra mim quem gostou, coloca aqui, gostei, não gostei, se não gostou fala, tá no teu direito também, sem problemas, tá? Beijo pra vocês, boa semana.